Graça e paz a todos. Amém? Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de poder compartilhar um trecho da palavra de Deus com vocês e desejo que Deus possa falar ao nosso coração em nome de Jesus. Amém? Em Daniel 6,16 está escrito: Então ordenou o rei que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse: Teu Deus, Daniel, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Daniel, ainda jovem, muito novo, na adolescência, foi levado para a Babilônia, nação poderosa que subjugou a nação de Israel e levou várias pessoas cativas, dentre elas Daniel, jovem inteligente, jovem muito capaz, um jovem temente a Deus, um homem de Deus. Daniel, ali no cativeiro, apesar de todas as dificuldades pelas quais passou, Daniel continuou servindo a Deus, honrando a Deus e sempre, em todo momento, Daniel continuou tendo uma vida de oração. Daniel foi um homem que marcou a história da Babilônia, o lugar de seu cativeiro. Marcou a história de Israel, o lugar de seu nascimento. E até hoje, Daniel tem marcado a história de muitas pessoas, pois através da leitura de Daniel, temos aprendido o valor, a essência e o poder da oração. Eu gostaria também de me lembrar de alguém muito importante, muito especial na história, Corrie ten Boom, que escreveu de maneira maravilhosa sobre a sua experiência no cristianismo, como Deus poderosamente usou e até hoje usa o trabalho e o ministério de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom e sua família foram presos durante a Segunda Guerra e foram para um campo de concentração. Ali, junto com a sua irmã Betsy, Corrie ten Boom passou com certeza os piores momentos de sua vida. Mas ela teve o privilégio de aprender com sua irmã, Betsy ten Boom. Betsy tinha uma anemia, era doente, e claro, ali no campo de concentração, isso piorou e piorou demais, demais da conta. Porém, Betsy, apesar de tudo que ela passou, ela orava a Deus, falava de Deus e influenciou pessoas com sua fé. Quando eu penso em Daniel e Betsy ten Boom, eu percebo que ambos foram afastados do lar, foram afastados do aconchego familiar, foram afastados da história deles, da história particular deles, da história familiar, da história como nação. Eles foram afastados. Ambos foram violados no direito que tinham enquanto cidadãos. Ambos sofreram, foram vítimas da maldade humana. Infelizmente, de tudo aquilo de ruim que as pessoas eram capazes de fazer, eles foram vítimas. Daniel e Betsy ten Boom sofreram e passaram por todas essas mazelas. Ambos sofreram, mas não se entregaram a mágoas, a ressentimentos, ao pessimismo. Não. Tanto Daniel
Corre Tembu nos dá um exemplo de pessoas que, apesar de marcadas pela dor, apesar de marcadas pelo sofrimento humano, apesar de marcadas por todo este mal que foram acometidos, eles aprenderam, através da oração, alcançar o céu, tocar o céu, trazer o céu. E também algo que eu acho muito interessante, ambos aprenderam a influenciar e abençoar pessoas com a vida deles. Daniel, ele influenciou o lugar onde ele estava cativo. Interessante que quando ele é jogado na cova dos leões, conforme eu li, o rei fala assim para ele: o Deus a quem tu serves continuamente, ele vai te livrar. Interessante, o rei joga Daniel na cova dos leões, sabendo, consciente de que Deus iria intervir na situação. E Deus de fato interveio. Daniel foi livre da boca de leões famintos. Deus guardou Daniel. Isso foi um testemunho maravilhoso para a vida do rei e para a vida de tantos quantos estavam ali, estavam presentes, e até hoje somos influenciados pelo vigor da fé de Daniel. Betsi Tembu, ali naquele campo de concentração, apesar de estar doente, passando fome, passando todas as privações, todas as necessidades, Betsi, ela declara o amor de Deus por aquelas mulheres. E ela influencia o coração daquelas mulheres. Muitas mulheres foram influenciadas pela fé viva e maravilhosa que havia no coração de Betsi Tembu. E de maneira muito especial, Corre Tembu, a irmã dela, foi tocada por Deus ali naquele cativeiro. E Corre Tembu era uma mulher mais amarga, era muito difícil para ela compreender tudo o que estava acontecendo. Claro, eu dou toda a razão para ela, mas ao contrário, sua irmã estava em oração, estava buscando o Senhor e estava demonstrando o amor de Deus para outros. Eu acho bonito que Betsi Tembu, ela estava repartindo o melhor que ela tinha. Eu aprendo com Daniel e com Betsi Tembu que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos aprender a repartir o melhor que nós temos. Ao invés de compartilharmos o veneno do mal, da amargura, da maldade, do ressentimento, da tristeza, do ódio, da ingratidão, nós precisamos aprender a compartilhar o melhor de Deus dentro de nós. Daniel, apesar do cativeiro, ele aprende a compartilhar o melhor de Deus. Ele aprende a dar vazão ao melhor que ele tinha no coração dele. E Daniel ora, e Daniel intercede, e Daniel busca a Deus, e Daniel abençoa pessoas. Betsi Tembu, apesar da doença ali no campo de concentração, apesar do campo de concentração, apesar de toda dor, Betsi Tembu, ela deixa florar de dentro dela o melhor que ela tinha. E ela compartilha o melhor que ela tinha. E sabe, quando nós damos vazão ao melhor, quando nós buscamos o melhor dentro de nós, pessoas são influenciadas de maneira positiva. E eu sempre penso como minhas palavras, minhas atitudes, a minha maneira de viver está influenciando pessoas. De que maneira eu estou alcançando o coração do outro. E isso precisa ser uma preocupação nossa. E olha, não é só na pandemia, não é só nesse momento difícil, não.
mas em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos buscar o melhor de nós e influenciarmos pessoas de maneira positiva, porque sempre ao nosso redor há alguém precisando de algo que as abençoe. Então, que possamos pensar nisso e que possamos pegar esse exemplo de Beth Tembu, de Daniel, que fizeram o melhor, tanto para buscar a Deus, tanto para alcançar o céu, para tocar o céu, quanto para verem pessoas transformadas, pessoas abençoadas. Estamos num momento difícil da nossa vida, da nossa história, mas é bom pensarmos como estamos agindo nesse momento, a quem temos abençoado, a quem temos alcançado, como as pessoas ao redor de nós estão aprendendo com a gente, como é que nós estamos edificando pessoas, como é que nós estamos abençoando pessoas. Deus nos chamou para isso, para sermos abençoadores, para alcançarmos o céu com a nossa oração e alcançarmos pessoas com o melhor que temos dentro de nós. Então, que a nossa resposta para o nosso hoje seja o nosso melhor, o melhor que adquirimos na presença de Deus, o melhor que adquirimos na oração, o melhor que adquirimos conhecendo o amor de Jesus. Que este melhor seja aquilo que nós vamos transmitir. Então, que nem eu nem você venhamos afundar no que é ruim, no que é péssimo, mas que venhamos deixar brotar o melhor de Deus, o melhor de nós, e possamos contribuir para que outros sejam abençoados. Sempre ao nosso redor há alguém que precisa ser abençoado. E sempre Deus tem colocado em nós algo que serve perfeitamente para a bênção e para a edificação do outro. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos ajude a tocarmos o céu com a nossa oração e a tocarmos o coração do outro com o melhor. Em nome de Jesus.